Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou indicar a leitura deste livro, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Como os apóstolos foram moldados para alcançar o sucesso em sua missão, da editora Thomas Nelson Brasil. O autor é o teólogo pastor John MacArthur. Antes de abordar o conteúdo deste livro, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. John MacArthur é pastor há 51 anos na Igreja Comunidade da Graça, na Califórnia. Foi autor ou editor de mais de 150 livros. E este aqui está entre os seus mais conhecidos e vendeu milhares de exemplares. Neste livro, o autor toma como base a Bíblia para fazer análise e narrativa sobre a biografia dos 12 apóstolos. Este livro é espetacular. São 240 páginas, com um tamanho de letra que eu considero considerável, nos proporciona certo conforto e prazer na leitura. O autor nos mostra, de maneira muito simples, detalhada e criteriosa, que eu e você não precisamos ter qualidades excepcionais para entrarmos no chamado de Deus. O autor fala como foi o chamado de cada um dos apóstolos, como era o relacionamento de cada um com Jesus, as qualidades e falhas, de caráter deles. E após a ressurreição de Jesus e quando ele foi elevado para o céu, o que aconteceu com os apóstolos? No início deste livro, o autor menciona o programa de discipulado rápido, porém intensivo. Os 12 homens comissionados como apóstolos de Jesus passaram a falar com a autoridade dele, mas esses 12 homens, cujas origens encontravam-se em ocupações comuns, eram membros de classe trabalhadora, alguns pescadores, um coletor de impostos. Eram homens simples, que não se destacavam por algum talento natural, aptidão intelectual, nem tinham características formidáveis, notórias e inatas, mas foram escolhidos por Jesus e tiveram pouco mais de 18 meses de treinamento para a tarefa monumental a qual foram chamados. Apesar de serem homens comuns, tinham um chamado incomum. O autor MacArthur faz uma narrativa explicativa do porquê, no treinamento intensivo, o processo de aprendizado foi tão difícil para os apóstolos. E aí o autor cita 4 pontos explicativos. Primeiro, a falta de entendimento espiritual. Eram lentos para ouvir e compreender. Segundo, a falta de humildade. Terceiro, careciam de fé. E o 4º ponto, faltava-lhes comprometimento. Mas o teólogo MacArthur, fundamentado na Bíblia, pontua que o fato de estarem com Jesus, aprendendo com ele, passando pelo treinamento intensivo, os discípulos foram transformados, com exceção de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Eu não vou citar o perfil de cada um, pois se eu fizer isso, vocês não vão ter a curiosidade de ler o livro. E meu objetivo aqui é fazer indicação de uma leitura do que de fato eu gostei e recomendo ler, pois com certeza trará à sua vida crescimento e não será um enfeite na sua estante, mas um deleite para você. Por isso, para gerar expectativa, eu vou apenas falar um pouco sobre um apóstolo. Dos 12 que o autor faz a análise dos registros nas escrituras sobre a biografia deles, no que concerne o caráter, comportamento, as realizações dos apóstolos, eu vou apenas falar um pouco sobre o perfil de Pedro. É o que eu mais admiro. Ele é mais comum do que a gente possa imaginar. Tem vários perfis de Pedro ao nosso redor. E você pode ser um. Como Cristo o amou e o livrou. Como Cristo o ensinou de uma maneira tão pessoal e didática.
Pedro estava no círculo mais íntimo de Cristo. Era ele e os irmãos Tiago e João. Bom, mas quem foi Pedro? Ele foi o filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, empresário de pesca, levado a Cristo pelo seu irmão André, tornou-se líder dos apóstolos. Era um homem inconstante, de temperamento volátil, verbalizou veemente a fidelidade a Cristo, demonstrou também coragem, impetuosa e logo em seguida a covardia da negação. Ele não somente negou a Jesus, mas praguejou. O autor cita outras ocasiões de maneira muito analítica que caracterizam esse perfil instável, imoderado de Pedro. São 37 páginas só sobre a narrativa desse apóstolo. Nenhum discípulo foi repreendido com tanta frequência quanto ele. Mas também ninguém confessou a Cristo com mais ousadia e reconheceu seu senhorio mais explicitamente. Na página aqui do livro 54, o autor diz o seguinte: tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar, quando o cérebro ainda estava em ponto morto, com frequência chamo-o de apóstolo que falava demais. Esse era o Pedro, afoito, agressivo, ousado e franco. Ele foi chamado e capacitado para ser líder e possuía matéria-prima para tal desafio. MacArthur cita pelo menos 3 características de Pedro. Era um curioso insaciável, fazia perguntas, e ele era o que mais fazia perguntas do que qualquer outro apóstolo. Ele servia como porta-voz, né? Era ele quem pedia para Jesus explicar o que era incompreendido entre eles. Ele apresentava uma disposição para tomar iniciativa, não só fazia perguntas, mas respondia às perguntas de Jesus. Enquanto os outros discípulos ainda estavam pensando na resposta, Pedro era ousado e categórico. A terceira característica era a paixão pelo envolvimento pessoal. Isso é notório. Qual foi o apóstolo que pulou do barco? Pedro. Antes que os outros se dessem conta, ele já tinha saído do barco e estava andando sobre as águas. E os outros tiveram medo, ficaram no barco. Só depois que Pedro caminhou certa distância, foi que ele sentiu medo e começou a afundar, né? A gente já conhece essa história. E sobre isso, vale até a pena ler aqui na página 66 o que o autor diz. Com frequência, as pessoas olham para esse episódio e criticam Pedro por sua falta de fé. Vamos, porém, dar crédito pela fé que ele teve ao ponto de deixar o barco. Antes de desprezarmos Pedro pela fraqueza que quase foi seu fim, devemos nos lembrar de onde ele estava quando começou a afundar. Dessa forma, podemos compreender que Pedro não era só o tipo de pessoa que se contentava em ficar à distância. Ele tinha paixão pelo envolvimento pessoal, de modo que estava sempre próximo do centro da ação ali. Mas Pedro tinha muita coisa a melhorar. Jesus teve que treiná-lo e moldá-lo para assumir o papel de embaixador, emissário, representante oficial de Cristo, com excelência. Então, ensinou também a Pedro, na prática, algumas qualidades de caráter que definem um verdadeiro líder. O autor do livro cita, por exemplo, a submissão, o domínio próprio. Ixi, Pedro foi tão repreendido por Jesus, pois ele estava constantemente sendo ensinado a ter domínio próprio. Lembram do episódio quando ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote e é duramente repreendido por Jesus? Mas ele aprendeu a lição, né? Com certeza. As outras qualidades que Jesus ensinou a Pedro foram sobre a humildade, o amor, a compaixão e a coragem. Não a coragem impetuosa de brandir sua arma de modo tão selvagem
contra Malco, né? Mas uma disposição madura, determinada, intrépida de sofrer por amor a Cristo. Foi isso que ele aprendeu, é essa coragem que o autor se refere. Bom, essas foram as características que Pedro aprendeu e assimilou. E nesse sentido, o autor do livro afirma, e vale a pena destacar, que os verdadeiros líderes são formados e não apenas inatos. E assim, o autor discorre consideráveis quantidades de páginas para colocar suas análises sobre o caráter de Pedro. A Bíblia nos dá dados para que ele linkasse informações e construísse essa análise muito bem fundamentada nas Escrituras. Mas há alguns apóstolos que sabe-se pouco sobre a vida deles. Nas narrações dos evangelhos, há poucas informações a respeito deles. Mas uma coisa é certa, com exceção de Judas Iscariotes, todos os apóstolos tornaram-se testemunhas valentes e intrépidas. Deixaram casa, trabalho, família e amigos para seguirem Cristo. O sacrifício deles foi heróico. Então é isso. Amo quando alguém indica livros para mim e faço isso também de indicar o que realmente gostei. Dificilmente eu compro um livro julgando capa e sinopse, mas esse daqui entrou no rol da exceção. Eu gostei da capa, achei a sinopse muito bem elaborada, o que me levou a comprá-lo e estar aqui para dividir com você esse conhecimento. Bom, um grande abraço, até o próximo encontro. Lerei outro livro com uma narrativa totalmente diferente dessa, mas não menos empolgante, assim espero. E se me surpreender, estarei aqui em breve para indicar a leitura dele para vocês, tá bom? Até mais, beijos!